Olá, está estudando mecânica dos solos e está com dificuldade no tema índices físicos do solo? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai desvendar essa importante propriedade de índice do solo. Bom, vamos lá então. Se a gente for pegar aqui um perfil do solo, uma camada de solo, a gente desse um zoom numa amostra de solo aqui, o que eu consigo enxergar nessa amostra de solo? Eu vou enxergar exatamente, partículas sólidas, ou seja, os grãos em diferentes tamanhos, que a gente chama de diferentes tamanhos, ou granometria das partículas, né? Então a gente tem aqui os grãos do solo, ou partículas do solo. Além disso, o que eu também consigo enxergar numa amostra de solo? A água existente nos vazios formados por esses grãos ou partículas do solo, então também tenho a água. E dentro desses vazios formados aí também pelas partículas, eu tenho o ar. Então a gente pode observar que numa amostra de solo, nós temos aí três fases, que constituem o solo. A fase sólida, formada pelos grãos ou partículas minerais mais matéria orgânica presente, A fase líquida, que é a água que fica armazenada entre os vazios do solo e também aquela água higroscópica que fica ao entorno do grão. E também o ar, que é a fase gasosa, que também está presente no solo. Se a gente então fosse definir o que é um material solo, trata-se de material trifásico constituído pela fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Ou seja, dentro dessa massa, desse volume de solo que eu tenho aqui, eu tenho, consequentemente, um volume e uma massa ocupada pela fase sólida, um volume e uma massa ocupada pela fase líquida e, consequentemente, também um volume e uma massa ocupada aí pela fase gasosa. Bom, se a gente fosse, então, dar nomes a essa, ou relacionar por letras, o que é o volume, o que é a massa, o que é o peso, o que a gente pode dizer, então? Que numa amostra de solo, em termos de volume, o meu volume total, que eu vou representar pela letra V, volume total da minha amostra de solo, ele é dividido pelo volume das partículas sólidas, que eu chamo de V índice S, e o volume dos vazios formados pelas partículas sólidas. Então, se a gente for voltar no nosso desenho anterior, esse é o volume total, V. O que eu tenho dentro do volume total? Eu tenho o volume das partículas sólidas e o volume dos vazios formados pelas partículas sólidas. Então, quando a gente olha para o volume dos vazios formados por essas partículas sólidas, eu vou ter aqui no interior desses vazios a fase gasosa e a fase líquida. Então, é como se eu tivesse o volume de ar e o volume de água, que a gente representa pela letra W. Então, o volume de vazios nada mais é do que ocupado por ar e água. Então, dentro do volume de vazios, eu vou ter o volume de ar e o volume de água. Logo, a gente pode dizer que o volume total de uma amostra de solo, V, é a soma do volume de vazios mais o volume de sólidos. O mesmo raciocínio a gente pode fazer quando a gente está falando do peso ou da massa da amostra de solo. Lembrando que eu estou colocando aqui peso e massa porque peso depende da aceleração da gravidade, aí a gente utiliza unidades como quilonewton, newton, unidade de força, Peso é uma força. E a massa, na realidade, independente de onde você esteja, a sua massa é sempre a mesma, lembrando lá das aulas de física. Minha massa é a mesma aqui na Terra, na Lua, em Marte, mas o meu peso vai ser diferente porque depende da aceleração da gravidade. Mas vamos colocar essas duas nomenclaturas porque nos livros de mecânica dos solos nós temos peso do solo, massa do solo, depois a gente vai falar sobre massa específica, peso específico, então a gente tem que ter esse cuidado por conta das unidades. Quando eu pego uma amostra de solo nas suas três fases constituintes, coloco numa balança, eu vou estar mensurando ali o peso total ou a massa total daquela amostra. Só que a gente vai desprezar aqui o valor da massa e do peso da fase gasosa, porque ela tem uma densidade muito baixa comparada com as outras duas fases, que é a fase líquida e a fase sólida. Então, nesse caso,
quando eu escrevo aqui peso total, que a gente vai estar representando para a letra P, ou massa total, vou colocar aqui dos dois lados para a gente ter essas duas nomenclaturas, representado para a letra M, eu vou estar exatamente mensurando as duas das três fases constituintes do solo. Eu vou estar mensurando a fase líquida e a fase sólida. No caso, então, em termos de peso, o peso total vai ser peso de água, tá? A água presente nos vazios das partículas sólidas, mais o peso de sólidos. Então, eu vou estar sempre representando a fase sólida com índice S e a fase líquida com índice W. Né? A mesma coisa em termos de massa. Né? O que é a massa total se eu estiver trabalhando com a unidade de massa? Massa de água, MW, mais massa de sólidos, MS. Então eu posso dizer que peso total da minha amostra de solo é peso de água mais peso de sólidos. E a minha massa total, se eu estiver trabalhando em unidade de massa, vai ser massa de água mais massa de sólidos. Certo? Bom, então o que são índices físicos? Índices físicos nada mais é do que as relações dessas massas, pesos, volumes das três fases constituintes do solo. E aí nós temos índices físicos que têm relação de volumes, índices físicos que têm relação de pesos ou massas, e índices físicos que têm relações de peso com volume ou massa com volume. Né? Então, o primeiro aqui, relação peso ou massa, a gente tem um índice físico bastante importante dentro da mecânica dos solos, que é a umidade gravimétrica, ou também conhecido como teor de água, né? Que é representado pela letra W, e ele relaciona a massa de água sobre massa de sólidos, que é dada em porcentagem, ou, se a gente for colocar aqui em termos de peso, né, a gente tem que a umidade também pode ser escrita como peso de água sobre peso de sólidos. Né? Então, ambos aqui dado em porcentagem. Então, quando eu falo um solo tem umidade igual a 25%, significa que dentro da sua massa total, do seu peso total, 25% é água em relação às partículas sólidas. Né? Ou seja, a massa de água em relação à massa de sólidos ou o peso de água em relação ao peso de sólidos. Então, eu sempre vou estar relacionando a quantidade em massa ou peso de água em função das partículas sólidas existentes. Quando a gente olha para... E essa é a única relação de índice de peso ou massa que a gente vai ter. Quando a gente vai agora para as relações de volumes, aí a gente já tem mais relações. O primeiro que eu vou colocar aqui é o índice de vazios, representado pela letra E. O que é o índice de vazios? É a relação entre volume de vazios sobre volume de sólidos. É um índice físico bastante importante, principalmente para a gente ver aí deformação no solo. Né? A gente, quando for estudar lá, quando vocês estiverem estudando adensamento do solo, né? Ou seja, a gente vai relacionar a quantidade de vazios para uma determinada situação que a camada de solo está em função dos sólidos existentes, em termos de volume de ocupação. Outro índice físico importante que relaciona volume é a porosidade, que a gente representa para a letra N. A porosidade é dada pelo volume de vazios sobre volume total. Então, ele me dá em porcentagem qual que é a porosidade, né? Ou seja, quanto poroso é meu solo. Então, ele é dado em porcentagem. Nesse caso, ele vai estar variando aqui de 0 a 100%, uma vez que o volume total do solo, que é o meu denominador aqui, ele é volume de sólidos mais volume de vazios. Então, eu posso ter... Claro que matematicamente ele varia de 0 a 100%. Só que se você falar que um solo é 100% poroso, então não tem partículas sólidas, né? Ou tem uma partícula apenas, então não é uma amostra de solo. E um solo é 0% poroso, eu não estou falando de um material particulado, que é a característica do solo. Mas enfim, matematicamente a gente pode dizer que a porosidade varia de 0 a 100%. Outra relação de volumes importante que nós temos aqui é o grau de saturação, que é representado pela letra SR, né, pela nomenclatura SR, e nada mais é do que o volume de água sobre o volume de vazios. E também é dado em porcentagem. Né? Por que dado em porcentagem? Porque eu quero saber quantos por cento dos vazios estão preenchidos de água.
E a gente sabe que o volume de água, a água está contida exatamente nos vazios. Então, nesse mesmo raciocínio que a gente teve lá pela porosidade, a gente pode dizer que o grau de saturação varia de 0 a 100, sendo 0 quando o solo está seco e 100 quando o solo está saturado. A gente vai ver numa próxima slide aqui uma ilustração a respeito aqui do grau de saturação. E um outro índice físico também que relaciona volume é o θW, que nada mais é do que a gente chama de umidade volumétrica. A umidade volumétrica é o volume de água sobre o volume total. Tá? Bastante utilizado aí para estudos de curva de retenção de água no solo. Então, é o que a gente chama de umidade volumétrica. Bom, e as relações peso-volume e massa-volume? Eu separei aqui em duas colunas, porque para a gente poder fixar esse conceito de unidade, tá? Então, quando eu falo aqui também nomenclatura, porque nesse caso, como vai mudar a unidade, então eu vou ter aqui uma mudança na nomenclatura da representatividade daquele índice físico. Aí você pode me perguntar, André, mas no caso da umidade gravimétrica aqui, você trabalhou com massa de água, massa de sólidos, peso de água e peso de sólidos e manteve a mesma nomenclatura W. É porque nesse caso aqui é adimensional, né? Eu estou dando em porcentagem. Agora, quando eu trabalho em peso específico ou massa específica, a massa específica vai ter uma unidade de massa por volume e, no caso do peso específico, peso por volume. Então, eu vou ter, por exemplo, gramas por centímetro cúbico, quilonewtons por metro cúbico. Né? Gramas por centímetro cúbico quando eu estiver falando de massa específica e quilonewtons por metro cúbico quando eu estiver falando de peso específico. Então, nesse caso, a gente tem nomenclaturas diferentes. O primeiro aqui eu vou chamar de gama, que é o peso específico do solo. O que é o peso específico do solo? É o peso do solo total dividido pelo volume total. E aí, fazendo uma similaridade, o que seria a massa específica? Então, a gente representa pela letra ρ. Né? Então, o que é a massa específica? É massa total do solo sobre volume total do solo. Então, unidades aqui, como eu já adiantei, quilonewtons por metro cúbico, quilonewtons por centímetro cúbico, newtons por centímetro cúbico. Unidades de massa específica, quilogramas por metro cúbico, gramas por centímetro cúbico. Né? Então, a gente tem essas possibilidades aí. Outra relação de peso-volume que nós temos aqui é o peso específico dos sólidos, gama S. Né? Então, quando eu estou mencionando sobre grãos sólidos, partículas, eu utilizo o índice S. Então, o peso específico dos sólidos, por analogia, peso dos sólidos dividido por volume de sólidos. E, consequentemente, a massa específica dos sólidos, ρS, vai ser massa de sólidos por volume de sólidos. E a gente também tem, né, já também pegando a fase constituinte a fase líquida do solo, né, que faz parte da constituição do solo, a água, a gente também vai ter o peso específico da água. O peso específico da água, gama W, né, que nada mais é do que o peso da água pelo volume de água. Consequentemente, o ρ da água, né, massa específica da água, vai ser massa de água sobre volume de água. Lembrando que o peso específico ou a massa específica da água, ela é tabelada de acordo com a temperatura da água, né? Então, que é considerada a temperatura ambiente, em 20 graus Celsius, a gente diz que o peso específico da água é uma unidade bem utilizada, é quilonewtons por metro cúbico, então 9,81 quilonewtons por metro cúbico, que equivale a uma massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Essas são as duas unidades mais utilizadas aí. Bom, a gente vai ver que o peso específico do solo, o gama, ele tem aqui particularidades que estão relacionadas com a saturação do solo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o peso específico para a situação que o grau de saturação é igual a 0, e eu tenho o peso específico para a situação em que o grau de saturação é igual a 100%. A gente vai ver num próximo slide aí. Vamos primeiro discutir, né, e ilustrar aqui a questão do grau de saturação. Eu tenho 3 situações aqui, onde a gente pode observar que uma amostra de solo, formada por partículas sólidas, e essas partículas sólidas criam vazios entre elas. Eu tenho, num primeiro momento aqui,
um solo que os vazios não há presença de água, então nesse caso eu posso dizer que o solo está seco. E dizer que o solo está seco é dizer que o grau de saturação SR dele é igual a 0. Né? Para o extremo, já que eu falei que o solo está seco, vamos para a terceira figura aqui. Nesse caso, a gente pode observar que todos os vazios estão preenchidos de água. E aí, nesse caso que todos os vazios estão preenchidos de água, eu posso dizer que o grau de saturação é igual a 100%. Ou, em outras palavras, o solo está saturado. Né? Lembrando que o grau de saturação é volume de água sobre o volume de vazios. Quando eu falo que o solo está com grau de saturação igual a 100%, significa que todos os vazios estão preenchidos de água. Então, SR igual a 1 ou SR igual a 100%. E uma situação mais natural, mais comum de campo, né? Se eu pegar uma amostra de solo em campo hoje, numa situação que não está nem chovendo e nem está num período de muita seca, a tendência é encontrar que o grau de saturação daquela amostra de solo apresenta um SR maior do que 0, ou seja, ele não está seco, mas também ele não está saturado, menor que 100%. Então essa é a situação onde a gente pode ter aí para o grau de saturação. Fazendo essa mesmo raciocínio para aquilo que eu expliquei anteriormente sobre o peso específico do solo, o gama, quando o solo está seco, né, ou seja, quando o grau de saturação dele aqui então for igual a 0, eu posso dizer que a relação peso total sobre volume total, eu posso chamar aquele gama de gama D, que é a situação em que o peso específico do solo está seco, né? A gente chama de peso específico aparente seco. O que seria o gama D então? Se o gama é peso total sobre volume total, né? Então repare que se eu colocar essa amostra aqui, tem esse volume V total, que é formado por volume dos sólidos mais volume de vazios. Se eu coloco ele numa balança, eu vou estar mensurando o peso total, que como não tem água, o peso total vai ser somente peso de sólidos, dividido pelo volume total, que aí sim é o volume de sólidos mais volume de vazios. Então eu posso dizer que gama D é peso de sólidos, porque eu não tenho água, né? Então o peso total passa a ser apenas peso de sólidos dividido pelo volume total. Esse é o que a gente chama de peso específico aparente seco do solo, gama D, que é uma particularidade do peso específico gama para uma situação que o grau de saturação é igual a 0. Então, se a gente fazer uma similaridade aqui utilizando a nomenclatura massa específica, né? Então a massa específica ρ seria igual a massa específica ρd para a situação em que o grau de saturação é igual a 0. Perfeito? Então a mesma coisa que o raciocínio anterior. Bom, para uma situação em que o grau de saturação, né, que é a situação mais comum de campo, ele tenha lá um grau de saturação maior do que 0, porém menor do que 100, né, é o que a gente chama de o peso específico natural. Em alguns livros, o peso específico natural é por gama N. Né? Eu gosto de utilizar gama mesmo, peso total sobre volume total. O que é o peso total? Peso de água mais peso de sólidos dividido pelo volume total, que é o volume de sólidos mais volume de vazios. Tá? Então, gama N ou gama, né, são as duas nomenclaturas aí utilizadas para essa situação, né, em que eu tenho aqui o peso específico natural do solo, que é o peso total sobre volume total. Para a situação em que o grau de saturação é é igual a 100%, né? Ou seja, maior não tem como, né? Porque a água só pode estar contida dentro dos vazios. Então, para a situação em que o grau de saturação é igual a 100%, ou o solo esteja saturado, o peso específico, gama, ele passa a ser também chamado de gama sat, o peso específico saturado. Né? Ou seja, o que é o gama sat? O gama sat, a definição dele continua sendo a mesma definição de peso específico gama, peso total sobre o volume total. Mas a gente tem que lembrar que, no caso aqui do peso total, o que nós temos aqui no peso total? Nós temos peso de água mais peso de sólidos. Né? E para a situação saturada, esse peso de água aqui ele é maior do que para a situação quando ele está na situação natural. A gente pode observar aqui pela figura, né? Olhando aqui na figura, eu tenho mais um peso de água maior para essa situação aqui
do que um peso de água comparado com a situação 2 e, consequente, em relação à situação 1, que não tem água nenhuma, né? Por isso que, como ele não tem água nenhuma, o meu peso total aqui fica somente peso de sólidos. Então, a gente tem aqui uma particularidade do peso específico, onde, se a gente for avaliar aqui em termos de valores, né, o peso específico saturado, consequentemente, ele é maior do que o peso específico natural, que é maior que o peso específico aparente seco. Mas se a gente for comparar todos os pesos específicos ou massas específicas que o solo pode ter, o maior valor de peso específico que o solo tem é o peso específico dos sólidos, γS. Né? Por quê? Porque a maior densidade das 3 fases constituintes do solo é exatamente a densidade das partículas sólidas. Por isso que, quando eu pego lá γS, que é peso de sólidos sobre volume de sólidos, o peso de sólidos ele vai se sobressair em relação ao peso de água. Então, por isso que a gente tem lá o γS como o maior valor dele. Ou seja, se eu tenho lá uma amostra de solo, determino qual que é o γS, determino qual que é o gama, determino qual que é o γD dele, ou qual seria o γD, o aparente seco dele, né? Qual desses valores seria o maior? Seria, na sequência, γS, depois gama ou γsat, né? E por fim o γD. Tá? Então a gente tem essas particularidades aí. Bom, desses índices físicos que a gente apresentou aqui, 3 deles são determinados em laboratório. Quais são? A umidade gravimétrica W é determinada em laboratório pelo procedimento lá do método das cápsulas e do método da estufa, utilizando cápsulas e estufa. Né? O peso específico natural, ou peso específico saturado, o gama, né? Que é determinado lá pelo método pelo princípio de Arquimedes, ou você tendo lá um recipiente de volume conhecido e uma balança, você consegue mensurar massa ou peso dividido pelo volume ocupado. E o peso específico dos sólidos, γS, que é o terceiro, que é determinado também pelo método piquenômetro. Né? Então, também existe aí procedimentos laboratoriais onde você vai ver o quanto de água é deslocado na presença de uma partícula sólida. E aí você relaciona determinando lá o que a gente chama de densidade relativa dos grãos, GS, e a relação de γS sobre γ da água, ou né, S sobre ρ da água, né, massa específica ou peso específico, aqui já dentro desse entendimento da diferença aqui das unidades. Então eu determino a densidade relativa dos grãos, né, obtendo a densidade relativa dos grãos, eu consigo calcular qual que é o peso específico dos solos, conforme a massa ou peso específico da água que é tabelada. Bom, relações de índices físicos, aí a gente vai precisar realmente fazer relações algébricas para poder determinar os outros índices físicos que não são determinados em laboratório. Se são esses 3 aqui, né, que são determinados em laboratório, como é que eu determino, por exemplo, o índice de vazios? Como é que eu determino, por exemplo, o grau de saturação, uma vez que eu levei uma amostra de solo para o laboratório e determinei umidade, γS? Como é que eu determino, por exemplo, porosidade? Para a gente poder determinar esses índices físicos, a gente precisa fazer relações de índices físicos. Né? Vou fazer uma relação de índices físicos aqui para a gente poder fixar esse conceito. Imagina que eu quero determinar, então, o índice de vazio Z em função dos índices físicos que são determinados em laboratório, por exemplo. Quais são eles? Gama, γS, umidade. Lembrando que eu posso colocar aqui também na minha função o gama da água, que ela é tabelada de acordo com a temperatura da água. Considerando a temperatura ambiente da água, aí 20 graus Celsius, a gente pode dizer que, então, que o gama da água seria 9,81 kg/m3, ou massa específica igual a 1 grama por centímetro cúbico. Né? Bom, vamos aqui então determinar uma relação de índice de vazios em função desses índices físicos que eu determinei em laboratório ou tem valor tabelado. Como é que eu faço isso? Eu parto da definição do que é índice de vazios. É volume de vazios sobre volume de sólidos. Essa é a definição de índice de vazios. Eu sei colocar aqui no cantinho que gama é peso total sobre volume total. γS é
é peso de sólidos sobre volume de sólidos. W, que é a minha unidade gravimétrica ou teor de água, é peso de água sobre peso de sólidos. Repare que eu estou colocando tudo em nomenclatura peso, tá? Por isso que o W aqui não ficou massa de água sobre massa sólida, peso de água sobre peso de sólidos, porque eu tenho gama e gama S aqui. E está faltando aqui o gama da água, que é peso de água sobre peso de sólidos. Por que eu escrevi aqui no cantinho? Para a gente poder, então, encontrar uma relação de índice de vazios em função desses três índices físicos aqui. Bom, eu parto da definição, volume de vazios sobre volume de sólidos. O volume de vazios, o meu numerador aqui, ele aparece na definição dos índices físicos que eu conheço, no caso aqui os índices físicos que foram determinados em laboratório, podem ser determinados em laboratório, ele não aparece. O volume de vazios não aparece na definição de gama, nem de gama S, nem de umidade, nem de gama da água. Então o que eu faço aqui? Eu vou desmembrar o volume de vazios. O que é desmembrar? Eu posso dizer que volume de vazios é volume total menos volume de sólidos. Por quê? Porque volume total de uma amostra de solo é volume de vazios mais volume de sólidos. Logo, volume de vazios é volume total menos volume de sólidos. Dividido por... A mesma coisa aqui, eu vou manter o volume de sólidos. Tá? Por que eu vou manter o volume de sólidos por enquanto? Eu já poderia substituir? Poderia, porque volume de sólidos aparece, por exemplo, aqui na... Opa, aqui está só... Escrevi errado aqui, mas eu vou corrigir. O volume de sólidos aparece aqui, ó, na definição de gama S, né? Então, eu poderia já substituir aqui. O que é volume de sólidos? Peso de sólidos sobre gama de sólidos. Mas eu mantive aqui só para a gente poder ir fazendo passo a passo aqui juntos. Eu falei que estava errado aqui, eu tenho que apagar, porque gama da água não é peso de água sobre peso de sólidos. Isso aqui é umidade, né? É peso de água sobre volume de água. Perfeito. Corrigindo aqui. Então tá, a gente chegou aqui na definição de que índice de vazios é volume de vazios sobre volume de sólidos. E aí eu preciso desmembrar porque o volume de vazios não aparecia em nenhum dos índices físicos que foram mencionados aqui no problema, né? Bom, agora eu posso substituir, ó. Volume total aparece aqui na expressão de gama. O que é volume total? Peso sobre gama. Então eu posso escrever aqui peso sobre gama menos volume de sólidos. Volume de sólidos aparece aqui na definição de gama S. O que é volume de sólidos? Peso de sólidos sobre gama S. O peso de sólidos sobre gama S. Isso tudo aqui dividido por volume de sólidos, mesma coisa, peso de sólidos sobre gama S. Então reparem que eu desmembrei aqui o índice de vazios, ou seja, eu estou chegando à conclusão que o índice de vazios é igual a essa expressão que eu cheguei até agora. Nessa expressão já apareceu o gama, que é um valor que é determinado no laboratório, então eu consigo ter, por meio de uma amostra de solo, qual que é o valor de gama. O gama S também é determinado no laboratório. As minhas incógnitas aqui são os valores de peso total, peso de sólidos, que não tenho informação sobre isso, né? Como é que eu sumo com esses pesos aqui? Ou eu coloco todo mundo em função de peso de sólidos, ou eu coloco todo mundo em função de peso total. Ou também poderia colocar todo mundo em função de peso de água, já que eu tenho aqui umidade, né, do solo que relaciona peso de água com peso de sólidos. Mas vamos colocar aqui todo mundo em função de peso de sólidos, porque eu tenho peso de sólidos aqui e peso de sólidos aqui. Então eu tenho que transformar esse peso total aqui em peso de sólidos. O que é peso total? Peso total não é peso de água mais peso de sólidos? Então eu posso escrever isso aqui, ó. Peso de água mais peso de sólidos sobre gama menos peso de sólidos, repito aqui, sobre gama S, baixo a mesma coisa, peso de sólidos sobre gama S. Posso cortar esses pesos de sólidos? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho aqui uma adição, não tenho uma multiplicação, né? Então, vamos sumir com aquele peso de água lá, deixar tudo em função de peso de sólidos. Como é que eu sumo com esse peso de água? Eu sei que umidade é peso de água sobre peso de sólidos. Então, eu posso dizer que peso de água é peso de sólidos vezes umidade. Então, como é que fica aqui a minha expressão? Vou até colocar aqui em outra cor, para não confundir, fica mais fácil eu conseguir utilizar todo o meu espaço aqui.
Então vamos colocar aqui, o índice de vazios então vai ser igual ao quê? O que é peso de água? Eu posso dizer que peso de água é W vezes PS dividido por gama, né? W vezes PS mais PS aqui, né? Então o que eu fiz? Ó? W vezes PS é o peso de água, mais PS dividido por gama, menos peso de sólidos dividido por gama S, tudo aqui dividido por peso de sólidos sobre gama S. Agora, repare, eu tenho peso de sólidos aqui, peso de sólidos, peso de sólidos e peso de sólidos. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir e cortar esses pesos de sólidos. Ó. Corta aqui, aqui, aqui e aqui. Reorganizando a minha equação aqui, o que eu vou ter? Tiro o mínimo aqui em cima, né? Qual que é o mínimo? Gama vezes gama S. Gama vezes gama S dividido por gama, gama S, que multiplica W mais 1. Né? Já que eu cortei aqui, que ficou umidade, 1 mais o teor de umidade. Né? Então fica gama S multiplica 1 mais W. Menos gama vezes gama S dividido por gama S, gama que multiplica 1. Então, gama. E aqui embaixo eu tenho 1 sobre gama S. Mesmo raciocínio, ó, eu posso cortar esse gama S aqui do denominador da expressão de cima com esse gama S do denominador da expressão de baixo. Então, cortando aqui, eu chego na minha expressão final do índice de vazios, ou seja, o índice de vazios, vou até colocar de outra cor aqui para destacar também. Eu chego aqui à expressão de que E, vou colocar aqui embaixo, E vai ser igual a gama S multiplica 1 mais W menos gama dividido por gama. Tá aí a expressão final de índice de vazios, que é um índice físico que não é determinado no laboratório, em função, por exemplo, dos 3 índices físicos que são determinados no laboratório, né? Gama S, umidade e gama. Certo? Bom, espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, né? Se vocês gostaram desse vídeo aí, curtam, compartilhem, deixem aí o seu like, o seu comentário, né? E claro, se inscreva aí no canal para receber outros vídeos como esse daí. Perfeito, gente? Bons estudos, até o próximo vídeo.